Os alimentos serão transformados em sangue, em hormônios, em lágrima, em líquidos, de um modo geral. Olha a importância desse sistema e o desdobramento que isso aí enseja. Ingere vai ser transformado prioritariamente por esses dois sistemas, e aí isso aí já é um desdobramento. O que é? O que ela come, o que ela bebe, vai se transformar em Xue e vai se transformar em Jin Ye. Jin Ye são todos os líquidos orgânicos que compõem esse corpo, que tem 70% a 80% de líquidos, olha só, né? E o Xue, que faz parte também desse grupo de líquidos, também vai ser transformado, os alimentos serão transformados em sangue, em hormônios, em lágrima, em líquidos, de um modo geral. Olha a importância desse sistema e o desdobramento que isso aí enseja. Então, se num processo de cicatrização, quanto melhor for a qualidade do sangue que você tem, quanto mais você tiver determinados elementos nesse sangue de cicatrização, então nós estamos falando exatamente disso. É o sistema, junto com o Fei, que capta o Qi e coloca esse Qi em circulação, mas coloca esse Qi em circulação e coloca o Xue em circulação. Esse sangue tem que circular, e esse sangue só circula por causa do Fei, por causa do Qi que é captado pelo pulmão. E esse Qi circula no corpo todo e faz com que todos os líquidos circulem, sejam distribuídos, primeiro sejam transformados. Por quê? Porque o sistema Pi e o sistema Wei, eles precisam de alguma matéria-prima para que eles possam produzir, trabalhar, funcionar. É assim, o raciocínio é por aí. Essa matéria-prima, num certo sentido, é o próprio Fei, que está trazendo o Qi para dentro e colocando isso em movimento. Esses sistemas, eles precisam de movimento, e esse Qi é exatamente o movimento que eles precisam. É exatamente o movimento que eles precisam. Então, nesse movimento, eles transformam e distribuem pelo corpo todo. Então, é transformação e distribuição. No processo de cicatrização, acompanhando aquilo que você estava falando no início, né, todos os sistemas estarem envolvidos, aí também envolveria o fígado e o rim, né, nesse processo de cicatrização? Bom, a gente já viu que envolveria o Fei, né, nesse processo de cicatrização. Envolve também o Fei, que capta o Qi e que produz trocas, né? Essas trocas significam inclusive purificação. Exatamente, essas trocas significam purificação. Você eliminar toxinas do sangue do corpo e ter um sangue mais puro. Então, se você vai para Campos do Jordão, algum lugar assim, que eu estou falando Campos do Jordão, já não sei mais hoje, né? Mas se você vai para um lugar assim que você tem um Qi mais puro, olha o quanto isso provavelmente vai ajudar num processo de cicatrização. Você vai estar botando um Qi mais puro para dentro, e isso vai circular e vai, vamos dizer assim, nutrir esse sangue e ajudar nessas trocas gasosas do sangue, enfim, nesse processo todo. E aí no Gan, que é o fígado, chegar lá ao sangue, também no processo de armazenar e de fazer também uma certa nutrição e filtragem desse sangue, eliminação de algumas toxinas desse sangue. Quanto mais puro esse sangue tiver, mais facilita e mais rápido
provavelmente essa cicatrização vai acontecer. Mas também tem a ver com o rim, com o sistema Shen. Não tem a ver com o sistema Shen, porque o sistema Shen também faz uma certa filtragem dos líquidos orgânicos, né? Tem um processo de filtragem e de eliminação de toxinas através da bexiga, vai eliminar essas toxinas através da bexiga. Tem a ver com o intestino grosso, tem a ver com o intestino delgado no processo de eliminação desses dois sistemas. Se eles não eliminam, você fica com um sangue muito tóxico. Então você tem que ter uma eliminação. Tem a ver com o sistema coração, que distribui o Shui pelo corpo. Se o coração estiver muito fraco e num processo de cicatrização você tem que ter um aporte sanguíneo X, se esse aporte sanguíneo é negligenciado por uma deficiência do yang do coração, no seu processo de impulsionar o Shui pelo corpo, também vai dificultar. Então são todos esses sistemas que estão o tempo todo envolvidos com as coisas, mas tem a ver com o Shen no sentido dessa inteligência corporal, né? Dessa organização e dessa inteligência corporal. Então não é difícil você, para cada sintoma, você trazer toda esses 12 órgãos e vísceras e entender a participação de cada um deles em cada função do corpo, mesmo que essa função seja prioridade de um ou de outro sistema, o que será, mas trazer os 12 para entender como os 12 participam daquele processo, daquela função que é prioritária de um sistema, mas que depende de todos os outros. É um bom exercício também, é um exercício que a gente não costuma fazer. A gente tem a tendência de correr para tentar identificar, isso aqui é um problema do sistema Fei, do pulmão. Aí você bota o pulmão ali na berlinda e acha que é só a questão do pulmão. Não, aquilo ali está envolvido com todos os outros 12, ou melhor, com todos os outros 11. Zhang Fu, sistemas de órgãos e vísceras, e assim sucessivamente. É que a gente tem às vezes uma certa preguiça em fazer essa articulação o tempo todo, mas o tempo todo isso se articula com todos os sistemas. Na hora do diagnóstico, um diagnóstico bem feito, eu reputo que precisa levar em consideração essa abrangência e essa amplitude. Diz, João. Se o sangue passa pelo Shen do coração. O sangue passa pelo coração. Por uma consciência corporal do corpo à mente. Então, se esse sangue estiver desnutrido, ele pode deturbar essa mente, gerar uma ansiedade, uma depressão? Quando a gente chama de um sangue desnutrido, o que a gente está entendendo por um sangue desnutrido? Uma deficiência desregrada, sem as substâncias necessárias para o funcionamento do organismo. Isso pode ser uma razão desse sangue estar, vamos dizer assim, uma deficiência do Shui. Não é uma deficiência da circulação do Shui, é uma deficiência do Shui, da sua constituição. É diferente. Essa deficiência pode ser por uma questão de uma ingesta insuficiente de nutrientes, mas pode ser, e eu acho que muitas vezes acontece por aí, não tenho estatística disso, acho que muitas vezes a pessoa até ingere os nutrientes suficientes, mas esse sistema Pi e esse sistema Wei já está tão desgastado, já está tão debilitado, que mesmo que você faça uma ingestão de uma quantidade X de proteína, um alimento que tenha em tese uma quantidade X de proteína, a capacidade desse sistema de transformar isso em proteína útil para o corpo pode estar muito debilitada, e você está ingerindo proteína, mas você não está metabolizando, você não está transformando
aquela proteína em alguma coisa que seja útil ao corpo. A proteína de um leite de vaca, ela é mais fácil de ser assimilada por um bezerro, a gente sabe disso. Para que ela seja assimilada pelo humano, tem um processo de transformação disso. Então tem um outro aspecto, talvez a gente não dê tanta relevância, principalmente na questão da nutrição mais clássica, que é um aspecto de fazer contas do que você tem que ingerir e acha que você coloca aquilo ali para dentro e que aquilo ali para dentro se transforma rigorosamente naquilo que está nos alimentos. Só que a gente sabe que entre o que está no alimento, entre a vitamina A que está lá na cenoura e o que o teu organismo está conseguindo se o teu organismo está muito cansado, esses dois sistemas estão muito desgastados, você pode botar a vitamina A para dentro e vai entrar e vai sair e não vai assimilar a capacidade de transformação. Mas o que você estava... Eu estou só estendendo aqui pequenas coisas para a gente ir entendendo como essas coisas elas vão se desdobrando. Se elas são inseparáveis, elas quase que não têm nem começo nem fim. Você pode ficar aqui a vida inteira falando sobre elas, nos desdobramentos que elas vão gerando.